Fala aí pessoal, beleza? Voltamos aqui com a segunda parte do vídeo de perguntas e respostas sobre Dolby Atmos. Antes de começar eu quero deixar só um recado aqui. Infelizmente, amigo, eu esqueci o nome. O meu YouTube Studio aqui tá ruim, às vezes aparece os comentários, às vezes não aparece. Eu vi um comentário aqui de uma pergunta sobre os Media Box que funcionavam quando você pluga o HD externo, que conseguisse trabalhar com o Dolby Atmos, tá? Via HD externo. Amigo, sinceramente, eu não estou muito por dentro disso, não tenho ainda cacife para poder te explicar isso exatamente. Eu não vou ficar aqui sendo leviano e falar, pega o Mi Box e tal, só porque é conhecido não, tá? Então, eu peço para você que está assistindo o vídeo agora, se você tem algum Media Box, trabalha com Dolby Atmos via HD externo e consegue funcionar o Dolby Atmos de boa no teu equipamento, deixa aqui nos comentários os modelos, depois eu faço o vídeo para poder explicar para ele legal, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos começar aqui agora com a pergunta do Ricardo Malta. Ele botou aqui, bem, para mim no mínimo, para funcionar o Dolby Atmos seria 5.1.2, sendo o 5.1 tradicional na horizontal e o 2 na vertical, as caixas Atmos. Minha dúvida é, as caixas Atmos ao invés de ser no teto, poderia ser nas paredes laterais, rente ao forro, virada para baixo, no ângulo para baixo, ângulo de 90 graus, cada uma ao lado do sofá, centralizado na sala. Aqui no caso a sala dele, o pé direito é de 2,70 m e a sala de 15 metros quadrados. Vamos lá. Ricardo, eu vou tentar aqui ver se eu entendi bem as suas medidas, tá? Se eu não tiver entendido, você deixa aqui nos comentários que eu melhoro aí no próximo vídeo. Mas pelo que eu entendi, você quer colocar as caixas viradas para baixo, do lado do sofá, só que lá no canto, né? Na parede, ao invés de ser embutido ou algo do tipo. O que acontece? A tua sala aqui é 15 metros quadrados, então você tem 3 por 5, né? O que acontece? Como as paredes estão relativamente próximas, pode ser que você tenha um resultado legal, tá? Mas não seria o ideal. Os setup guides da Dolby, como eu já disse aqui várias vezes, indicam que você alinhe as caixas Atmos com as frontais, tá? De modo que elas geralmente não ficam coladas na parede, tá? Isso pode te dar uma reflexão ali, pode dar alguma coisa no som que eu não posso te afirmar porque eu não instalei dessa forma. Então a tua pergunta é se ficaria bom. Acredito que, dependendo da distância da tua parede, se esse 3 metros é em relação à largura do teu ambiente, bom, elas ainda vão estar bem próximo de você. Pode ser que você não sinta tanta perda, tá? Mas não é o ideal, beleza? Inclusive, o que acontece? O Dolby Atmos ele tem a particularidade da montagem do sistema deles, de caixa. O Auro tem outro tipo de montagem, certo? O Auro, inclusive, utiliza caixas na parede. Por isso que eu até falei num vídeo lá atrás que o Dolby Atmos não consegue trabalhar numa sala que foi projetada para funcionar com Auro 3D e vice-versa. A montagem é diferente. Então, essa caixa que você está botando pode ser que fique mais parecido com o setup da Auro, mas como se a sua parede for não tão larga, os 3 metros for dessa parede aqui, pode ser que ainda assim elas trabalhem bem, tá? Mas é uma dica, realmente eu não posso aqui bater o martelo e te afirmar, beleza? Qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Vamos lá. Próximo. Vadson Duarte, ou Wadson Duarte. Na verdade isso aqui foi um comentário, mas eu achei interessante falar com vocês. No primeiro vídeo, quem não viu, joga aqui no card que está o primeiro vídeo de perguntas e respostas do Atmos. Eu comentei sobre o sistema 3.1.2, né? Aí ele botou aqui no comentário. 3.1.2. As surround vão no teto, as frontais simulam o surround na hora do efeito. Tem uma sala pequena, o sistema consegue te enganar. Parece que o som vem de trás. Se nós observarmos, hoje até as soundbars com Atmos conseguem te enganar. Então, vamos lá. Wadson, muito produtivo mesmo o teu comentário, é importante, é isso que eu quero que vocês informem, porque cada lugar é um lugar. Agora eu vou te falar a minha opinião de quem trabalha e quem tem que indicar para o cliente. Eu não indicaria o sistema 3.1.2, por quê? Primeiro, eu trabalho com o dinheiro do cliente, eu não posso arriscar uma coisa que eu não tenho certeza que funciona tão bem, tá bom? E como eu te falei, continuo com a minha opinião, perder as informações das surround para mim não é interessante. Né? Porém, você disse aqui uma coisa que me deixou até encucado. Você falou,
as frontais simulam um surround na hora do efeito. Amigo, assim, sinceramente, não estou querendo desmerecer a tua opinião, eu quero mais que vocês coloquem aqui. Mas eu acho meio difícil isso, tá? A frontal simular um outro canal e bem diferente do som dela, que é o surround. Por você ter falado que já está funcionando, consegue te enganar, eu acredito em você. Mas eu, sinceramente, não instalaria na casa do cliente, porque eu não sei qual o resultado que isso pode ter. Beleza? O que acontece? Quando você tem... Aqui tem outra questão que você botou. Tem uma sala pequena, o sistema consegue te enganar. Parece que o som vem de trás. Se nós observarmos hoje, até as soundbar com Atmos conseguem nos enganar. Sim, só que a soundbar, diferentemente dessa situação que você tem duas frontais, acredito eu, que estão viradas para você, assim como a central, e as duas Atmos, eu acho difícil as frontais conseguirem também compor o canal surround, porque elas estão diretamente para você, né? O som está direcionado. Nas soundbar, quando você tem aquela barra, elas têm vários alto-falantes ali posicionados estrategicamente para trabalhar com a reflexão da sala, para fazer o virtual surround, que é o que o soundbar faz. Ele rebate e faz o som chegar mais ou menos na posição que seria uma surround real. Tá? E com a frontal, do jeito que você está falando, eu sinceramente, logicamente, se eu fosse olhar, eu falo, pô, não tem como isso acontecer. Então, assim, eu só acredito vendo, acredito no seu depoimento aqui que você fez, é legal para os companheiros saberem, eu estou dando só a minha opinião, entendeu? Infelizmente, eu como sou técnico, eu não posso arriscar isso no cliente, então foi o que eu falei no vídeo anterior. Eu não indicaria um sistema 3.1.2. Agora, se a pessoa está aberta a tentar ver se vai funcionar, beleza. Se a pessoa chegar para mim e falar que eu quero 3.1.2 de qualquer jeito. A grande vantagem do 3.1.2, galera, é o seguinte, a grande vantagem entre aspas, porque eu consigo adaptar. Como eu falei, ele tem a frontal, né, a central, a frontal, aí aqui fica as Atmos, né, na altura aqui mais ou menos do joelho, onde a gente senta, que é um sofá, beleza? Mais ou menos aquele desenho que eu fiz lá naquela vez. A vantagem, entre aspas, é que se você não tem certeza que vai funcionar direito, as top middle, que são essas Atmos aqui, você pode, ao invés de posicioná-las aqui, você joga elas mais para cá, logo acima da tua cabeça, tá? Porque você ainda vai estar na faixa de ângulo que o próprio Setup Guide da Dolby indica em relação à posição da top middle. Se você não gostar, lá na configuração do teu receiver, que todo receiver, quando você liga, ele pergunta qual o tipo de formatação que está as caixas, tá? No teu ambiente. Quando você colocar lá a primeira configuração 3.1.2, beleza. Mas depois, se não ficar legal, você pode ir lá e formatar ele para 5.1. E aí elas se tornam em surround novamente. Entendeu? E aí, posteriormente, quando você puder, você compra as caixas Atmos ou as Dolby Enable, que são as frontais ali, que tem aquela caixinha virada para o teto para poder trabalhar. Beleza? É uma opção. E você não fica tão na faixa de risco. Você tem como reutilizá-las de outra forma, mudando lá no setup. Walisson, valeu mesmo pelo teu comentário, valeu. Eu só reiterei aqui a minha opinião também como técnico da área. Mas é legal saber que está funcionando muito bem para você. Até se você quiser entrar em contato comigo, quiser mandar um vídeo do teu ambiente, como é que ficou, para botar no canal, tá em aberto. É só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, valeu? Vamos lá, vamos agora aqui pro o usuário, o nome dele é SSS2589. Ele também foi um comentário. Ele botou aqui: a base de qualquer sistema é no piso. Quando me refiro ao piso, estou me referindo ao posicionamento das caixas frontais, central e surround no plano horizontal. É o que eu sempre digo aqui no canal, que o ideal é que elas funcionem em pedestais ou no móvel, mas na altura, nessa região aqui. Eu não sou, como eu já falei diversas vezes, a favor de botar o sistema todo no teto, apesar de já ter instalado várias que deram ótimos resultados, mas não é o ideal. Vamos lá. A caixa central vai para posicionar maior. Central e surround no plano horizontal. Me perdi aqui, gente, calma aí. Para proporcionar o maior envolvimento e imersão possível, conjuntamente com a implementação do Atmos. Perfeito. Não há como fugir do guia de instalação e orientações da própria Dolby em relação à implementação do Atmos, observando a limitação de espaço físico de cada ambiente para uma implementação adequada do sistema.
Perfeito, amigo. Seu comentário é perfeito. Só que no papel, por que eu estou te falando isso? Não tem, todas as casas não tem disponibilidade para trabalhar do jeito certinho que a Adobe quer. A maioria das pessoas, eu trabalho em várias casas diferentes, então eu vejo as necessidades. A prioridade sempre é instalar o sistema, como você disse aqui, o principal, que é o 5.1, no plano horizontal e deixar o teto, se tiver, para as Atmos, né? Mas infelizmente essa não é a vida real, cara. Essa é uma utopia técnica. É o ideal? É, mas a gente que trabalha com instalação, de repente eu não sei se você é usuário ou é instalador, a gente trabalha com adequação, a gente tem que adequar o sistema a cada ambiente, são muitos ambientes diferentes, cara. Tá? É infindável o número que a gente pega de instalações e cada uma tem um jeito diferente de fazer. E as caixas de teto elas foram muito bem recebidas pela comunidade de arquitetura, pelos clientes, pela questão de design, estética, e a gente fica preso muito nisso, cara. Entendeu? É lógico que a gente quer instalar um home perfeito ali, com pedestal, com a caixa bonitinha, deixar o teto para o Atmos, mas infelizmente não é a realidade. Então assim, a gente tem que botar na realidade que nós temos, ou que o próprio cliente está comprando e ele quer colocar. Você tem que colocar na sua realidade, entendeu? Mas perfeito. Isso aqui, tecnicamente falando, você está perfeito. Vamos lá. Aqui, vamos lá. As caixas Dolby Enable ou módulo Atmos, né? Aquelas caixas que vêm já são frontais e tem um alto-falante em cima para jogar o som para o teto, quando você não trabalha com caixa exatamente no teto, ou seja, ela usa a reflexão do teto para poder trabalhar com o Dolby Atmos. Realmente funciona? Então ele está perguntando se as Dolby Enable ou o módulo Atmos realmente funcionam. Então, realmente funcionam. É interessante essa pergunta do Sandro Rosa. Sandro, é o seguinte, os ambientes que dizem, tá? O que é prioridade quando você vai instalar uma caixa Dolby Enable ou módulo Atmos, que seja? Ele vai trabalhar com a reflexão do teto. Então, você vai ter algumas questões acústicas a se resolver, tá? A primeira, qual é o material do teto, né? Se for um rebaixamento de drywall, beleza, mas como é essa pintura? Vai me dar essa reflexão que eu preciso? Ou está muito poroso, vai acabar absorvendo? Você tem que pensar nisso tudo, até para passar para o cliente, entendeu? Se é uma laje de concreto, quanto mais denso o material, maior a reflexão do som. E nesse caso específico da Dolby Enable é o que a gente precisa, é dessa reflexão para o som bater e chegar o máximo possível sem perda, né, no ouvinte. Então, funcionar, funciona, mas a tua sala tem que ter certas especificações. Eu falei no vídeo anterior que eu vou fazer um vídeo só falando sobre Dolby Enable, para vocês entenderem. Eu vejo que muita gente aí tem dúvidas em relação a essas caixas. Eu instalei já uns 4 ou 5 equipamentos assim, alguns responderam bem, outros não. Depois de um certo ajuste, a gente conseguiu um resultado legal. Vamos lá, Júnior Souza. Qual o melhor tipo de caixa para Atmos? As Dolby Enable, posicionar front high ou as caixas de teto, né? Qual, na verdade, o tipo de caixa é melhor? Se fosse para te indicar e você tivesse a disponibilidade, caixa de teto. Primeira opção, tá? Porque é como o setup guide da Dolby indica. Então seria o que eu te indicaria de cara, tá? E realmente acredito eu que ela é que dá o melhor resultado em relação a essas outras posicionamentos, como as front height e as Dolby Enable. Segunda opção, jogaria Dolby Enable. E por último deixaria as front high, que são os formatos que você pode selecionar dentro das opções do receiver, beleza? O outro aqui, o nome dele não tem nome, é Melhor do Rio, deve ser flamenguista. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas vamos lá, se eu tiver um Atmos, quando assistir filmes sem Atmos, as caixas do teto vão funcionar? Boa pergunta. Não, em tese, não. Se você estiver assistindo um filme em 5.1, depende do teu receiver, né? Tem receivers que podem fazer isso de forma automática, tem receivers que tem o Up Mixer DSU, que é o Dolby Surround, que você ativa e aí ele pega, independente de quantos canais tiver o sistema, ele consegue trabalhar com as Atmos numa simulação, tá? Não é real, obviamente, que você não está tendo a fonte disso. Então, essa é a questão só, tá? Você vai ter as caixas, mas a quantidade de canais que o filme funcionar é o que vai rolar no teu sistema. A não ser se você normalmente ativar o Up Mixer
ele vai jogar o UpMixer DSO, que é o voltado para Atmos. E aí ele vai jogar para as caixas do teto para tentar simular. Ele é similar a todos os outros UpMixers da Adobe, que ela já teve, né? O Adobe ProLogic 2 e por aí vai, que pegava um som mesmo estéreo, dividia para tudo e assim por diante, tá? Continuando, nós temos o Marcelo Guimarães. Parabéns pelo canal, meu amigo. Valeu, Marcelo. Dúvidas? O kit Pioneer SP PK52FS mais o receiver Pioneer VSX834 combinam com quais caixas de teto para Atmos? Como teria a melhor experiência Atmos? Caixas de embutir no teto ou caixas que rebatem o áudio? Grande abraço. Vou responder a última pergunta primeiro, tá? Caixas de embutir no teto, já até falei aqui durante o vídeo, prefiro e priorizo caixas de embutir no teto, tá? Mas, se você tiver um teto que fique dentro das especificações para ter uma boa reflexão do som ali para chegar em você, pode ser caixas Dolby Enable, mas eu aconselharia caixas de teto. Aí você pergunta quais caixas combinam. O que acontece? As caixas de teto a gente normalmente trabalha com JBL, Lounge e AAT. Eu já falei várias vezes que eu gosto das Polk e tal, mas elas têm um preço muito mais salgado, né? Então você tem que ver primeiramente o teu ambiente. Não estou me desviando aqui da tua pergunta, mas o ambiente às vezes conta. Por exemplo, eu já instalei salas com Dolby Atmos com as caixas de teto JBL da 8iW, da Arena, minha Arena, né? da JBL. Então, isso vai variar um pouco, cara, porque eu fico meio que de mãos atadas sem saber exatamente o teu ambiente. Às vezes precisa de uma caixa que abra mais. A gente usa as Lounge, a SL6-100, são caixinhas já quadradinhas, menores, que a gente pode usar. Tem a linha CI também, CI6 ou CI8S da JBL, da própria JBL, que são quadradas. Depende muito, tá? Mas assim, geralmente eu costumo ficar dentro dessas três. Pelo que eu vi, o teu receiver ele trabalha 8 ohms, 80 watts. Essas caixas, se eu não me engano, todas elas aqui que eu falei, elas trabalham com 8 ohms também. Tá? Só que são 100 watts, né? A outra 120, alguma coisa assim. Então, fica nessa faixa aí mesmo, porque você também não adianta querer botar uma caixa super potente se o teu receiver não vai trabalhar com essa potência para alimentar elas totalmente, tá? E uma boa regulagem de posicionamento é o principal, tá? Qualquer dúvida você entra em contato com a gente aqui no WhatsApp, que eu tento te dar uma ajuda aí, valeu? Vamos para a última pergunta agora aqui, galera. Valdir da Gama. Ele perguntou o seguinte: Mike, de quantos canais um receiver tem que ter para eu trabalhar com Dolby Atmos e Zona 2? Né? Importantíssimo isso, importantíssimo. Muita gente quando vai comprar o receiver, olha só a quantidade de canais e está escrito Zona 2. Beleza, eu comprei o receiver 7.1 porque eu quero trabalhar com o sistema Dolby Atmos. Aí ele viu que também está lá escrito Zona 2. Nem todos os receivers informam para você dessa forma e realmente tem a Zona 2 independente, já amplificada, independente. Muitas vezes quando você vê lá, receiver 7.1 ou 7.2, que seja, não estou falando do subwoofer aqui, são receiver de 7 canais. Normalmente, desses 7 canais, se você quiser a Zona 2, você tem que eliminar 2 canais do sistema principal. E aí esse receiver passa a ter 5 canais apenas. E aí você perde a opção. Ou seja, ou você tem o Dolby Atmos 5.1.2, ou você tem o 5.1 com Zona 2, ou 3.1.2, como a gente já falou aqui no vídeo, com Zona 2. Então, para você ter Zona 2 e ter 5.1.2, normalmente você tem que ter um receiver de pelo menos 9 canais. Né? Isso que eu digo normalmente não, ele é obrigatoriamente ter 9 canais, mas você pode também trabalhar com a saída Zona 2 pré-out e botar um amplificador só para alimentar essas caixas de Zona 2, que já vai fazer muito bem esse papel para a Zona 2. Beleza, galera? Então, a gente fica por aqui. Se você assistiu o vídeo até agora, cara, pô, deixa o seu like, se inscreve, compartilha o canal. Isso é muito importante pra gente. Estou tentando fazer mais vídeos aí agora. E espero que vocês também deixem mais comentários aqui, que é importante. Eu acho muito mais legal tirar dúvida de vocês do que eu ficar falando de repente uma coisa que não interessa muito. Valeu? Então, galera, até o próximo vídeo. Tem uma surpresinha. Valeu? No próximo vídeo aí, vocês vão ver. Um abraço. Fica ligado aí. Tchau.